Bonjour, buenas tardes. Infelizmente, je ne parle pas français. Eu vou agradecer em português. Então, muito obrigado pelo aceite da minha comunicação. E eu vou falar um pouco sobre o Porto Novo em Angola, a criação de Moçâmedes e novas rotas comerciais atlânticas no século XX, no XIX. Vou ler em espanhol. Eu creio que a compreensão é um pouco melhor. Moçâmedes es una ciudad histórica y es la capital de la provincia de Namibe, ubicado al sur de Angola, próximo al desierto de Namibia. Aquí. Esta es la provincia de Namibe. Hoy Namibe, la ciudad, volvió a llamarse Moçâmedes. La ciudad fue construida por los portugueses en la costa atlántica, en un lugar donde había una pequeña bahía llamada Angra do Negro. Aquí, más o menos. Los primeros registros de la costa de Angola que señalaron sus bahías y puertos naturales datan de la expedición realizada por Diogo Cão y después por Bartolomé Dias, en finales del siglo XV. O primeiro padrão de reconhecimento foi com Diogo Cão, em 1485, quando este navegador chegou ao Cabo Negro, na atual província de Namibe. Sin embargo, a presença portuguesa na região é muito mais recente. A região estava habitada por pueblos seminômadas, como o pueblo Khoi, que se especializam em la criação de ganado, vacum, por exemplo. O estrecho contato de los europeus com este pueblo e a região começou em sério a finais do século XVIII, mais precisamente a partir de 1786, quando Portugal autorizou uma expedição militar para reconhecer a região, expedição que foi planeada por el governador-general de Angola, el Barão de Moçâmedes. A fragata Luanda zarpou de la colônia Luanda com alguns militares que permaneceram na Baía de Angra do Negro e criaram um povoado com a intenção de assegurar o puerto natural e as tierras como zonas de influência portuguesa, já que a região estava sendo visitada por outros países europeus, como França e Grã-Bretanha, interessados em estabelecer feitorias e casas comerciais em África, para lo qual um puerto natural era a ubicação estratégica. A presença de los portugueses em la costa de Angola começa siglo XV e chegou a la região de Benguela, uma cidade fundada em 1617. Aqui, a Bahia de Moçâmedes. Pero esta cidade está lejos de uns 400 quilômetros de Moçâmedes, que está mais ao sul. Namibe, aqui, Benguela, Namibe, cerca de 400 quilômetros. Benguela foi um dos puertos mais importantes da costa de África durante o período que durou a trata de escravos. O comércio de escravos foi, por sua vez, o produto principal da agenda comercial que os portugueses e brasileiros estabeleceram com os pueblos africanos e durou hasta a extinção em la metade do século XIX. A dificuldade em la apertura de novos portos também favoreceu o descobrimento de ensenadas, baías e golfos propícios para barcos clandestinos de escravos, para perforar o cerco promovido por los agentes portuários e as casas de comércio de la ciudad-portos, como Benguela e Luanda. A região mais ao sul da costa angolana, chamada Moçâmedes, já se havia observado em los informes e registros portugueses e cada vez mais aumentado sua importância estratégica para os interesses econômicos de Lisboa, como pode ver-se em la história narrada de Simão José
Luz Soriano, em suas Revelações de Minha Vida e Memória, publicado em 1860, pero escrito em 1846. Esta é a primeira ocupação da Bahia de Mossâmedes. Mossâmedes começou a aparecer como uma área bajo a influência portuguesa e com a descrição detalhada de seu puerto natural e seus interiores no ano de 1827, com o viaje de Juan Batista Duville. En esse momento se sugeriu a construção de uma prisão para degradados como uma forma de ocupação, que não foi efetuada, já seja por o governo de França ou Portugal. O governo de Lisboa se ocupou la maior parte de Benguela e Luanda al Norte, colônias que permitiam a acumulação de alguns benefícios procedentes da trata de escravos, aunque este foi dominada por los brasileiros. Portugal poderia obter um benefício no controle aduaneiro de las exportações e las importações através de los puertos que regulavam. A segunda expedição alcançada Mossâmedes, depois de 1786, foi dirigida por Joaquim Antônio Guimarães Júnior, em 1839, um aventureiro, talvez, que em suas memórias ha tratado de estabelecer uma colônia em Mossâmedes. Seria este viajero hecho contratos com o governo português e habría fracassado em seu intento de fundar uma colônia, depois de haver sido detenido por las autoridades locais por não cumprir com os acordos. Pero foram estabelecidas algumas feitorias a partir desta segunda expedição. Em 1839, Antônio Joaquim Guimarães, em sociedade com Felipe Torres, depois em 1840, 1841, 1843, 1844, 45, feitorias de Fernando José Cardoso Guimarães, sociedade entre Luiz Batista Filho, Ana Joaquina dos Santos, comerciantes de Luanda, e outras feitorias. É curioso que aquela segunda expedição e a ocupação da região, para a ocupação da região mediante a criação de uma colonia e as feitorias que se seguiram se deja fuera de la memória de la criação de Mossâmedes. Foi elegido como símbolo de la fundação o envio de luso-brasileiros em 1849. Foi elegido como que estabeleceu uma colônia agrícola. Esse contrato, junto com os que se seguiam ao ano seguinte, em 1849, depois em 1850, tomou cerca de 300 colonos portugueses. Emigraram de Brasil, a cidade Puerto de Recife, com um contrato de trabalho para iniciar uma colônia agrícola basada em la produção de açúcar e outros gêneros que hacen importantes para a renda comercial portuguesa. Esta é uma imagem, um quadro, uma pintura representando a regada de los pernambucanos, os lusos brasileiros. O governo de Lisboa contratou uma embarcação de bandeira brasileira que aterrissou por primeira vez em agosto de 1949 e em setembro de 1850, que marcam o início da colonização portuguesa em Mossâmedes. Sem embargo, se conhece a presença do português em la região al menos desde o final do século XVIII, como já há mencionado, incluso sem o desenvolvimento de uma economia de exportação, como mais tarde se convertiu em la tônica do Império Ultramarino Português, especialmente tras a ruptura do Império Colonial Luso-Brasileiro em 1822 e depois do fim da trata de escravos, o que permitiu a outras formas de ingressos sobre a base de outros bienes, sem a competência desleal de comércio de pessoas altamente rentáveis. O contato de los africanos com europeus tomou novas direções e dimensões com a expansão marítima, como se ha demonstrado por John Thornton em suas investigações. O mundo se ha vuelto conhecido
Y lo más importante, el mundo se ha vuelto más interconectado. La expansión marítima permitiu la presencia de los europeos en la costa de África desde al menos el siglo XV, una presencia que estableció los intereses comerciales y rentables para las personas involucradas. Pero foi basicamente en el século XIX que el continente africano se ha convertido en territorio en disputa, como para la expansión económica capitalista de los países europeos, incluso os portugueses, que estavam negociando com os pueblos de Angola desde o século XV, pelo menos, centrado em torno de la trata de seres humanos, altamente rentáveis. Este foi o principal produto de exportação de la renda de los puertos de Angola hasta la extinção do comércio de escravos em metade do século XIX. Mais ou menos. Estas Moçambiques não aparecem no mapa. As principais cidades que os portugueses estavam em desenvolvimento em Angola, Luanda e Benguela, foram cidades portuárias, é decir, que eram os puertos que promoveram o comércio transatlântico e também o comércio de cabotagem costeira, que serviram para a circulação de mercancias a nível local. Estes puertos, suas agentes, tinham contratos com Portugal, tratando de manter e aproveitar o controle do comércio africano. Pero lo que a criação de novo puerto, mais ao sul de Benguela, politicamente poderia favorecer Portugal, que se hizo passar como nação colonial em busca de novos territórios, sino que criou a oposição entre os que abogavam por uma expansão do domínio português em la região e outros, poucos, que vieram a ruptura de novo porto como uma ameaça às empresas estabelecidas. As inversões em Portugal em las zonas que afirmavam ser suas possessões em África eram bastante tímidos ao largo do século XIX, o que motiva Valentim Alexandre a dizer que a presença portuguesa em África ha sido mais nominal que em realidade no século XIX. As inversões que o governo colonial deve fazer para solucionar o envio de colonos estendidos, recursos para o estabelecimento de los negocios, o reforço militar para combater os chamados inimigos internos, os pueblos nativos, exteriores, outras nações europeias, foram poucos. Pero lo que se vê na história é uma grande limitação econômica de Portugal em investir em seus estabelecimentos. Também havia uma cultura esclavagista que mantinha o comércio de escravos hegemônico, praticamente impedindo outras economias, hasta a metade do século. Por outra parte, como Miriam Pereira ha mostrado, a economia portuguesa parecia necessitar enviar imigrantes a Brasil. Houve uma recuperação da inversão para as famílias que estavam em Portugal. José Leite também demonstra a importância da migração à economia nacional portuguesa. E Brasil recebeu ao redor de 80% da quota de imigração portuguesa para o período de 1850 a 1960, quando França se convertiu em la principal polo atrativo lusitano para os trabalhadores. O problema de Moçambique no século XIX, então, era como enviar imigrantes portugueses para as possessões africanas para colonizar a África e desenvolver uma economia que beneficia Portugal. Depois, não havia em las regiões onde a presença portuguesa se hizo notar uma apertura econômica para atrair a los imigrantes a trabalhar com compensação. Não se desenrolaram plazas comerciais diversificadas, ou agricultura, ou a indústria. E por muito que políticos em Lisboa tinham interesse em colonizar Angola, o governo de Lisboa não tinha recursos e a iniciativa privada não parecia muito disposta. Talvez isto explique a pouca presença de pessoas de Portugal em Moçambique, quando da primeira tentativa de ocupação em 1786 e mediante o envio de los colonos luso-brasileiros em 1849. Sem embargo, não estamos afirmando que não havia nada em la zona, porque já havia uma unidade militar e uma pequena população, desde 1786, quando Moçambique parece que entrou no mapa, né? Como nós vemos aqui algumas pessoas. Houve pequeno estabelecimento com casas de parra, havia puerto natural de reconhecido potencial comercial e la pesca, houve arquivo e oficiais separados de la colonia de Benguela, e havia pequenas casas comerciais de produtos relacionados ao tráfico de escravos e de alimentos. Isso pode ser observado com processo de extradição de brasileiro em 1853, que se sentou em Moçambique desde antes da criação da colônia agrícola,
acusado de reclutar a novos colonos para se levarem de Moçambique tropas de ganado hasta Benguela. Este brasileiro habría hecho desde a primeira embarcação que legou em 1849 e afirmava que o comércio de la ciudad não era rentável e prometedor. Por lo tanto, Moçambique se apresentou ao puerto e o controle de Benguela só se convertira em uma área de inversão oficial portuguesa em la metade do século XIX, quando um grupo de portugueses em Brasil solicitou a ajuda do Ministério do Ultramar para ser eliminados de Brasil, dispostos a dirigir a África. Esta disposição de um grupo de imigrantes ajudou ao governo de Portugal a perceber a colonização em África como uma maneira de sair do revés econômico desde a perda da colonia americana em 1822. Inversões para o transporte de luso-brasileiros, legando em Moçambique alimentos, materiais para a construção de alimentos, materiais para a construção de casas, a distribuição de terras, ferramentas, semilhas e outros alimentos para uns poucos meses, foi bem vinculados por contratos de trabalho que resultaram em los colonos agrícolas, legados em 1849 e 1850 como imigrantes. Pero este solo ocorreu devido à geografia regional que oferecia o puerto português, um puerto natural com um plato de atraque para barcos grandes e pequenos, e onde um porto regular poderia ser construído, que dá acesso ao interior do país, produtor de carne, cera, marfil e a promessa de la agricultura para a exportação e da indústria de pescados. A legada del brasileiro, portanto, marca o começo efetivo e real da colonização portuguesa em Moçambique. A colonização, entendida aqui como uma ação que supõe a ocupação de terrenos para o desenvolvimento de qualquer economia. A região foi elegida por los portugueses em Pernambuco, baseados em el conhecimento prévio da região, como sugere um memorialista português, José Soriano, em sua obra escrita em 1846. Em sua cronologia, nas memórias publicadas, junto com outros documentos de informação que o governo de Lisboa enviou a Pernambuco e a descrição da África, apoiaram a eleição de Moçambique como um destino para os portugueses perseguidos em Brasil. Pero que chama mais a atenção para os efeitos desta comunicação se refere a uma descrição do puerto com suas ventanas para a navegação, o comércio, a salubridade, o clima, a fertilidade da região. Para ele, a continuação com a legada de los colonos de Brasil. Este é um Puerto Novo, vou passar. Para ele, a continuação com a legada de los colonos de Brasil, Bernardino Freire, um colono proeminente, iniciou uma queixa ante o Conselho de Colonia e em el estrangeiro para a apertura regular del porto. Por lo tanto, escreveu a la Junta lo que sugeria as condições mínimas para a operação del puerto, empezando por las aduanas. Uma primeira aduana se criou por decreto em fevereiro de 1851, apenas um ano e meio depois da chegada de los colonos, e quando a primeira muestra de la produção de açúcar produzida pelos colonos chegaram a Lisboa para ser avaliado. Tras a criação de las posições de apertura, não tiveram efeito. E o este decreto de 1851 foi revogado em dezembro de 1853 por razões de personal e financeira, estabelecendo em seu lugar uma comissão de aduanas. Bernardino Freire escreveu em um informe em 1853 que a falta de capital de giro esse momento em Moçambique se explicava por la falta de barcos en el puerto para estabelecer relações comerciais. Seria necessário estimular a legada de barcos como o comércio de la região, a partir de la criação de um costume que atrai a los estrangeiros, dando-lhes alguns benefícios iniciais, tales como a isenção de impostos durante 6 anos. Se observou, Bernardino, que a região tinha um bom puerto natural, muito pescado, os cultivos em desenvolvimento, um montão de carne, marfil, cera, es decir, não careciam de los recursos
que começam um comércio de exportação. A apertura do porto Mossâmedes no comércio exterior solo se permitiu, sem embargo, em 1857, quando também se autorizou a instalação de uma aduana regular. A partir desse momento, o porto de Mossâmedes se estabelece como a experiência exitosa, a abertura de novas rotas comerciais e o transporte marítimo no Atlântico, dando início a novos comércios com a América e com a própria África e a Europa. Estas são umas imagens mais atuais da construção do porto esse é o atual porto de Mossâmedes, especializado principalmente na exportação de minérios. Enfim, é isso. Obrigada. Obrigado.